Olá, está começando o programa Teorema, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Sempre com uma questão e com a presença de professores aqui da universidade e profissionais da região. Hoje nós vamos falar sobre a poluição do ar em ambientes internos e externos. Um problema que está diretamente relacionado à nossa saúde respiratória. Vamos ver agora a questão do programa de hoje. O ar é um dos elementos vitais para o ser humano. Ao longo do tempo, no entanto, a ação do homem fez com que cada vez mais tenhamos que nos preocupar com a qualidade do ar que respiramos. Um ar poluído pode ser encontrado tanto em ambientes externos como em ambientes internos. No caso das crianças, as consequências podem ser ainda mais graves. Por isso, o teorema de hoje questiona: qual a importância do ar para a saúde? E para responder essa questão, nós recebemos aqui no estúdio o biólogo do Instituto Orbis, Otávio Valente Ruivo, e o professor de Medicina da Universidade de Caxias do Sul, Emerson Rodrigues da Silva. Sejam bem-vindos ao programa Teorema. Tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigado pelo convite aí. Começa então a conversa com o Otávio. Otávio, quais são as principais causas ou os principais vilões da nossa poluição do ar? Olha, o ar ele tem uma composição mais ou menos fixa, ela modifica ao longo do tempo do planeta, então demora bastante para haver essa mudança, né? Já tivemos na Terra outras composições no ar atmosférico até que não permitiam vida no início. Depois tudo foi mudando e tal, e hoje nós temos uma composição que ela é relativa, né? E ela tá sendo agregada com outros elementos que daí a atividade humana traz. E aí sim entra muita poluição. Se nós pensarmos que oxigênio faz parte, ele é um dos gases que faz parte do ar atmosférico, quando nós falamos ar atmosférico, nós temos que levar em conta que 78% em torno disso, né, do ar atmosférico é nitrogênio. E o oxigênio em torno de 21%, tem vapor d'água, existem outros gases, os gases nobres. Existe hoje em dia, então, material particulado resultado daí da atividade humana, ou de fábricas ou dos carros, dos veículos, né? E isso tudo hoje, então, e vapor d'água, com certeza também, né? Esse é o ar que nós temos hoje. A quantidade os percentuais, eles têm modificado um pouco, justamente pela atividade humana. No caso do gás carbônico, que também faz parte, né? Ele tem aumentado um pouco mais. Isso vai trazer também, né, os gases do efeito estufa, o aumento desses percentuais, dessas percentagens, vai acarretar no aquecimento global, que são gases que eles retêm calor. O metano também é assim, né? E outros gases ainda, que são os gases do efeito estufa, que hoje também estão compondo o ar atmosférico atual em níveis que antes não eram os que nós tínhamos, né? O ser humano, ele criado aqui, desenvolvido neste planeta, não criado, né? Mas desenvolvido aqui neste planeta, ele então convive com um ar específico, que no caso, como eu falei, demora muito tempo, mas muitíssimo tempo, na casa de milhões de anos, para haver mudanças nos percentuais. Nós estamos mudando os percentuais a uma velocidade maior também. Então o ser humano, como os outros animais, os outros seres vivos, as plantas também, estão acostumados com percentuais esses que eu falei, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, ainda vapor d'água, gases nobres e outros mais, né? Gás carbônico. E aí nós estamos modificando essa composição. Isso daí pode nos afetar gravemente com doenças, inclusive, né? Nós estamos adicionando gases tóxicos também, enxofre, por exemplo, né? Que depois pode reverter em chuva ácida, o enxofre no contato com as nuvens, que é a água, vapor d'água lá em cima no céu, que depois vai chover. O enxofre, então, ele vira um ácido que causa a chuva ácida. Isso diversos problemas, então, que são relacionados à atividade humana. À atividade humana. As queimadas, por exemplo, também, né? Elas trazem problemas graves de respiratórios, e isso nós temos as queimadas todos os anos, entre agosto e outubro, né? O pico dela é setembro, em setembro mais ou menos, mas hoje em dia eles têm ampliado isso aí também para poder fugir de fiscalização, coisa. Então, vamos dizer que de agosto a novembro até, né? Hoje em dia tem acontecido, no ano passado começou até em julho. Mas são atividades humanas, com certeza, a indústria. Caxias, especificamente, ela está privilegiada por estar no topo do morro.
e é varrida por ventos. Então nós não sentimos esse efeito porque a gente não mora a Caxias não está numa baixada onde modificaria essas concentrações. Então Caxias, como ela é limpa pelos ventos do alto da serra, então essa é uma vantagem, só que ela é ilusória, porque a poluição está sendo emitida e isso afeta outros locais. Claro. Então, nós não moramos sozinhos, né? E a Universidade de Caxias do Sul, em parceria com outras instituições, então desenvolveu uma pesquisa justamente para medir um pouquinho desses riscos para a saúde infantil da parte da poluição do ar, né, professor Emerson? Eu queria que você comentasse um pouquinho de como foi a qualidade que vocês encontraram nessa pesquisa e se as causas são as mesmas que o Otávio vinha nos falando. Sim, Matheus. A gente fez esse trabalho alguns anos atrás em parceria com a Universidade de São Paulo, a USP. E a ideia era coletar dados lá em São Paulo, coletar dados aqui em Caxias do Sul, juntar esses dados e publicar um trabalho e chegar a algumas conclusões únicas. Isso não foi possível. E não foi possível por um aspecto bastante interessante. São Paulo, que se verificou, foi uma associação de doença respiratória de criança com poluição por emissão de veículo automotor, principalmente. Ozônio, monóxido de carbono, esses gases. Aqui em Caxias, o que a gente viu é as crianças altamente expostas à queima de biomassa, ou seja, queima de lenha, queima de carvão, com fins de aquecimento ou de cozimento. Isso tornou a comparação dos dados um pouco problemática, porque a gente tinha um tipo de poluição bem diferente em um ponto e em outro ponto. Esse trabalho acabou sendo publicado uns anos atrás, numa revista europeia, com parte desses resultados, e agora a gente vai se lançar em uma segunda etapa desse projeto, onde a gente vai ir para as escolas, e nas escolas a gente vai avaliar para a prevalência de asma, né? Ou seja, quantas crianças em Caxias do Sul têm asma, com amostras nas escolas. E, adicionalmente a isso, a gente vai fazer um teste nas crianças que a gente faz com que elas escarrem, que elas coloquem o catarro em uma plaquinha, e nesse catarro a gente vai separar um tipo de célula chamado macrófago, e esse macrófago é o faxineiro do trato respiratório. Ele vai lá e engloba tudo que é impureza que entra no trato respiratório. E dentro desse macrófago a gente vai conseguir fazer uma coloração em laboratório que a gente vai medir o quanto de carbono preto, ou seja, quanto de matéria particulada, quanto de poluição a criança efetivamente inalou. Isso tem uma vantagem em relação à medição de poluição em estações meteorológicas, porque nas estações meteorológicas isso é feito em um ponto da cidade e a gente imagina que na casa daquela criança ela esteja respirando tal ar. O que a gente vai fazer é medir exatamente o quanto que a criança inalou de poluição, né? Então esse é um trabalho novo que a gente deve começar agora no segundo semestre e que deve mostrar outros dados. Agora, o mais importante talvez para a população em Caxias do Sul, e isso sim é um fato que a gente tem que ressaltar, é a alta prevalência de doença respiratória. Muitas crianças com asma, é o que a gente espera ver nesse estudo, e um grau de alerta muito baixo em relação à lenha, em relação à lareira e ao fogão de lenha. Que isso está dentro de casa, né? Está dentro de casa, as chaminés não estão limpas adequadamente de um modo geral, são raras as pessoas que fazem a manutenção adequada e muita gente, inclusive a gente vê brincando, né? Quando a gente conversa, que cheirinho de lenha, chegou o inverno, coisa boa. Se tem cheirinho de lenha na roupa, é porque está sendo inalado também, está entrando no nariz da criança também aquele mesmo cheiro de lenha. E isso é altamente nocivo para a criança, né? Otávio, o que a gente pode fazer então para tentar reverter essa situação? Olha, legislação, políticas públicas, né, com certeza. Eu sei que existe já alguma coisa de legislação, bastante até, mas um problema grave no Brasil é o respeito a essa legislação e a fiscalização dos órgãos competentes também, né? É bastante difícil. A partir do momento em que nós estamos falando sobre saúde pública, meio ambiente, e nós vamos bater de frente com uma atividade comercial que é histórica até da região e muitas vezes ela é industrial, que financia toda a cidade, que mantém a economia da cidade, é difícil. Isso tem que ser sentado com todo mundo e conversado, porque o que não dá é que a gente feche os olhos ou tapar o sol com a peneira, né? Mas certamente, atividade humana, são escolhas das pessoas, né? Como no caso do fogão a lenha em casa, né? Ele é até muito bonito, ele é aconchegante, ele é gostoso, só que são opções da pessoa. E
provavelmente, certamente já existem soluções, né? Mas a pessoa tem que aplicar essas soluções no seu fogão também. Vai envolver algum custo, mas são opções do cidadão que ele localmente dentro de casa ele pode estar plantando futuro com qualidade para ele. A decisão é dele. Mas agora, em relação à cidade, ao todo, aí precisa ser liderado por prefeitura, certamente, e envolvendo os agentes que são os causadores disso tudo. Certamente também, no caso caxiense, os ventos, na época das queimadas, eles trazem toda aquela queima, o resultado da queima aqui para Caxias. Quando nas épocas das queimadas, no início da primavera, no tempo da primavera, nós vemos um pôr do sol espetacular, com um sol brilhante, vermelho no fundo, é lindo, é espetacular, nós gostamos até para os casais e outro mais, as pessoas batem fotos, é muito bonito. Mas ele é o alerta de que é muita matéria particulada, resultado da queima dos campos em cima da serra, que os ventos majoritários nessa época do ano eles trazem aqui para Caxias. Caxias inteira respira essa queima, ela atinge, vamos dizer assim, toda a região. Ela chega, dependendo dos ventos, chega aí a Porto Alegre. Só na região da Serra, vamos dizer que 3 milhões de pessoas então respiram esse ar. Porque esse material particulado, ele tende a cair, a decantar, no caso nós, onde nós vamos respirar também, né? Eu volto à conversa com o professor Emerson. Professor, os riscos para os adultos são os mesmos para as crianças? São em certo aspecto, não são em outro, e eu vou explicar por quê. Tudo tem a ver com o tipo de poluição gerada e tem a ver também com as partículas que são geradas na poluição. E um conceito interessante para as pessoas conhecerem é da matéria particulada. Matéria particulada vem a ser um núcleo de carbono, onde em volta desse núcleo de carbono vão se aderir outros gases, outras substâncias, metais, enfim, tudo que tiver para ser emitido. Essas partículas podem ter tamanhos diferentes. E a gente sempre tradicionalmente se deu conta de que existem matérias particuladas finas e matérias particuladas maiores que se depositam quando a gente inala na via respiratória. Com o tempo, os pesquisadores começaram a se dar conta que quando havia pico de poluição, por exemplo, uma queimada, por exemplo, um vulcão emitindo fumaça, por alguma razão, aumentava a poluição em determinado local, dias depois começavam a morrer mais pessoas de problemas cardíacos e não pulmonares. A gente conhecia as partículas inaladas, a matéria particulada mais grossa, que ficava retida no pulmão. A associação com doença pulmonar era clara para a gente. O que não era claro era por que depois de aumentar a poluição as pessoas começavam a morrer do coração. E aí se foi descobrir que existe uma matéria particulada chamada ultrafina, que tem a capacidade de entrar no pulmão, passar pela unidade respiratória, que a gente chama de alvéolo, que é responsável pela troca gasosa, ela entra no vaso sanguíneo. E naquelas pessoas que têm propensão a fazer um infarto, por exemplo, ela pode desencadear, doença cardiovascular pode desencadear infarto. Isso não é de muito tempo atrás. A gente está falando aí, questão de uns 20, 15 anos atrás, que começou a se dar conta da existência da poluição que provocava dano, inclusive, num sistema ou num órgão, com o coração, que a princípio não havia muita lógica para isso acontecer, né? A gente também tem muitos pacientes adultos que têm doença obstrutiva crônica, né? E esses pacientes sofrem muito também com a poluição do ar, né? Agora, por que a gente acaba estudando um pouco mais até a poluição na infância? Porque as crianças são mais vulneráveis em relação ao adulto, em relação à poluição. As crianças, por tamanho do corpo, as crianças inalam mais ar do que o adulto, proporcionalmente. Mais do que isso, o desenvolvimento pulmonar final ele só vai acontecer por volta do 20º ano de vida. Obviamente que nos primeiros anos ela é muito mais intensa. A proliferação celular, células novas, ramos novos estão sendo desenvolvidos e é muito mais frágil esse desenvolvimento nos primeiros anos. Mas se a gente parar para pensar que esse desenvolvimento só acaba quando a pessoa faz 20 anos, por volta disso, a gente vai se dar conta que um dano nessa fase, né, de desenvolvimento do sistema respiratório, ele é muito mais grave do que um sistema que já está pronto, né? Então essa é a razão para a gente estudar isso nas idades mais precoces, né, nas crianças mais novas. Agora, os danos diretos à árvore respiratória são muito semelhantes, mas a gente está vendo que existem outros danos, né? São diferentes. Sobre outros danos associados. Trago alguns dados para a nossa conversa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% da população urbana mundial respira um ar poluído. E as regiões no mundo que o ar é mais poluído, nós temos aí a Ásia, com China,
Índia, Paquistão e aqui no Brasil a região sudeste com Rio de Janeiro e São Paulo. Otávio, por que isso acontece nessas regiões? Justamente a atividade humana, né? Especialmente problemas dos mais gases. Mais pessoas nessas regiões? Sim, mais veículo, mais indústria. A atividade humana, né? Exatamente isso. Nós estamos falando sobre a mesma coisa em todos os lugares do mundo. Eu li até por causa do programa aqui que locais onde tem o ar mais limpo, né? São uma cidade no Canadá, outras em alguns locais até no Havaí. Mas são locais que têm posições geográficas também diferentes, industrialização diferentes, quantidade de carros diferente e tal, né? Mas agora, São Paulo a gente vê na televisão, né? Quantidade de carro. Aí entram várias coisas. A gente volta a falar, então, políticas públicas para tudo isso. O governo incentiva, então, a fabricação de automóveis. São mais automóveis nas ruas. Nós precisamos de mais vias. A cidade vai crescer. São coisas assim que, na verdade, o que nós temos que projetar, como o ente público tem que projetar, e o cidadão tem que entender isso e saber o que ele está fazendo quando vota, é que tem que projetar para 50, 100 anos, 150 anos. Não é algo imediato. Não tem como ser o imediato. E o que nós vivemos são projeções, né? São planejamentos de 4 em 4 anos. Isso nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque a criança, ela hoje respira isso afeta o desenvolvimento corporal dela e provavelmente também até o desenvolvimento mental. O ar é muito fundamental para nós. Nós não temos como respirar ar poluído e nem água, consumir água poluída, por exemplo. São coisas básicas da nossa natureza que nós temos que ter, né? Então, isso tem que ser uma luta por respeito até. Nós estamos falando aqui algo que, na verdade, não deveria ser assim, né? Mas é o que nós vivemos e todos nós, por mais que a pesquisa encontre em determinados locais, crianças assim ou de qualquer outra maneira, ou umas mais, outras menos, nós, adultos, temos que entender que essas crianças estão em Caxias do Sul. E é onde elas moram, onde elas percorrem, onde elas habitam, onde elas convivem, elas estão com esse tipo de situação no seu corpo, os adultos também estão. E, na verdade, o caxiense está. Então, isso a gente pode ampliar bem mais. Nós, aqui na UX, o ar é caxiense. Não existe um ar da UX. Não existe um ar da colônia. O ar até é melhor, mas a cidade emana para lá também. Claro. Isso se alastra. Então, nós temos que entender que nós estamos inseridos. Cabe a nós, cidadãos, exigir políticas públicas e esse consenso que ele reverte em respeito, na verdade, tanto do queimador de campo, quanto do empresário, quanto até das políticas públicas para o transporte urbano, né, de massa, né? Eu acho que um aspecto muito importante que o Otávio está falando agora é um conceito que a gente estuda em saúde ambiental, chamada percepção de risco. Como as pessoas reconhecem uma determinada situação, uma determinada exposição, como sendo danosas ou não à saúde, né? E aí entram vários fatores culturais, fatores de formação mesmo, de alfabetização científica, vamos dizer assim, né? Mas uma poluição que, pois está poluído, né? Afinal de contas, vamos adiante, eu não vou morrer por isso hoje, né? A gente não está falando de hoje, a gente está falando de doenças que vão se manifestar dali a 20, 30, 40 anos, mas que em última instância vão se manifestar, né? E a sociedade vai pagar isso. O Sem tratamento dúvida. E tudo mais, a opção é nossa, né? Sem dúvida, né? Mas isso tem um custo pessoal também de anos de qualidade de vida perdidos, que isso tem que entrar na conta, né? Agora, as pessoas, de modo geral, não percebem o risco como sendo uma coisa que vai acontecer, né? Como ela vai demorar. E sabendo que a gente está aqui em Caxias do Sul, respirando o ar aqui da nossa região, o que o pessoal que está em casa, como a gente pode prevenir isso em ações próprias do cidadão? Professor. Primeira coisa, mais imediata e não diria fácil, mas factível, cigarro, tabagismo. Tá? É um dos principais poluentes de ambiente interno, né? Então, apelar, né, para a consciência, né, a conscientização das pessoas, no sentido de que o tabaco é um dos principais poluentes e que deve ser, na medida do possível, banido de dentro das casas.
A questão da lenha aqui em Caxias é fortíssima, como eu já coloquei. Eu acho É uma que questão também cultural, né? É cultural, Aqui. né? Como o Otávio disse, é prazeroso. Se não fosse, talvez nem tantas pessoas usassem assim, mas tem que ser revisto. É uma coisa que a gente tem que rever na cultura da gente, porque paga um preço. A gente cansa de ter pacientes pediátricos que a gente fica aumentando dose de medicamento para asma, né? Aumenta corticoide, aumenta broncodilatador, faz isso, faz aquilo, ajusta a medicação. E, na verdade, são crianças que têm na roupa, tem cheiro de lenha. Né? Depois voltam para casa e se expõem de novo ao mesmo agente. E não vai adiantar, a medicação cada vez vai aumentar mais e não vai adiantar. Né? Claro, na medida do possível, né, cuidado com outras fontes de poluição que possam estar entrando na casa, vizinhos, né, que queimam lenha. Às vezes a pessoa não queima, mas entra o ar da rua. Né? E esses seriam os principais, assim, mais factíveis, mais da realidade imediata. Né? E também a gente vê, eu acho isso inacreditável, pessoas que escolhem correr, por exemplo, na RS 122. Quando a gente está fazendo uma atividade física, a partir desse momento que nós agitamos o corpo, então nós respiramos mais. Né? E aí a pessoa corre numa via de extrema poluição veicular. É uma escolha muito errada, ou mesmo na Sinimbu, ou vá correr então num parque ou em algum outro local muito mais condizente com essa atividade, mas não escolha o ambiente, o pior ambiente possível, né? Então, eu olho isso e eu fico boquiaberto, sabe? Quando eu vejo a pessoa fazendo atividade física, onde estão todos os carros ali, assim, acho isso bem grave, né? Porque os carros em si, eles não têm a queima completa, nós respiramos muita coisa originária, extremamente tóxica e letal até, dependendo das quantidades, dos níveis, né, que nós vamos inalar, né? Então são pequenas perigoso. Ações que muitas vezes a gente não presta muita atenção. E queimadas, né? Aqui em Caxias, inacreditavelmente, nós temos atrás da rodoviária, não sei por que cargas d'água as pessoas colocam fogo, tem um fogo naquele morro. Ou então, perto da RGE, na RS 122, também já vi aquele barranco atearem fogo. Essa fumaça é totalmente desconexo com uma realidade até. São piromaníacos, são pessoas que, adoradores do fogo, eu não sei, sabe, mas é uma loucura. Para quê? Deixa que a grama é cortada, né? Ela é cortável até, né? Ou o mato, né? Mas não atear fogo. Isso pode trazer até a fumaça para os veículos, até um grave risco, né? Então fica a mensagem que, mais uma vez, as pequenas ações podem fazer a diferença, né? Sem dúvida. O programa está chegando ao final. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso estúdio. O Teorema de hoje fica por aqui. A gente volta numa próxima com outra questão para o debate. Até mais!